Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a estratégia genérica de Michael Porter, né? A gente vai comentar sobre planejamento estratégico, o que é planejamento estratégico e como definir, como escolher a melhor estratégia. Então, primeiro, o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico nada mais é do que um conjunto de métodos, né, que vão permitir para que o objetivo da empresa seja atingida, né? Então, é um conjunto de hipóteses de causa e efeito, onde o planejamento é o que a empresa vai fazer, estratégia é o conjunto de medidas que contribui para que o seu objetivo seja atingido, né? Agora, quais são os tipos de estratégia, né? Segundo Michael Porter, nós temos a estratégia de diferenciação, a estratégia de liderança de custo e a estratégia de enfoque. Essas são as três estratégias genéricas, né, segundo Michael Porter. Agora, qual é o primeiro passo? O que é que a gente deve fazer para definir a estratégia? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é justamente a análise dos ambientes interno e externo, também conhecido como diagnóstico do negócio, conhecido também como diagnóstico empresarial. Então, o primeiro ponto é justamente você identificar qual é a missão, visão e valores da empresa. A missão é por que a empresa foi criada, a visão é onde a empresa quer chegar ou como ela quer ser vista, e os valores são os princípios que sua empresa não abre mão. Quando você consegue fazer o diagnóstico do negócio e quando você consegue definir a missão, visão e valores, aí a gente consegue identificar qual estratégia competitiva a gente vai adotar. Se é a estratégia de diferenciação, de liderança de custo ou de enfoque. E quais são os elementos estratégicos imprescindíveis para que a gente escolha a nossa estratégia? É identificar o público-alvo, identificar o mix de produto, onde engloba, né, o produto, o preço, a distribuição e a comunicação. A partir daí, a gente já consegue identificar qual a estratégia que a gente vai adotar, como ter vantagem competitiva sobre os nossos concorrentes. Primeiro, a gente vai falar sobre estratégia de diferenciação. O que é estratégia de diferenciação? Nada mais é de que quando você tem um atributo que o seu concorrente não tem e esse atributo gera valor para seu cliente. Então, essa imagem da lâmpada aqui retrata muito bem isso, que o diferente é o que se destaca. Se o seu produto é similar, se não tem diferencial, então a estratégia que você vai adotar não pode ser estratégia de diferenciação. Apesar de que existe outros atributos, além do produto, que a gente pode incluí-los, né, como uma diferenciação. Agora, como ser diferente, né? Aqui a gente coloca alguns atributos, né, que são considerados indispensáveis, né? A imagem da marca, por exemplo, é um dos atributos que alguns clientes consideram, né, indispensável, que é a reputação, a agilidade no atendimento, a qualidade do produto. Apesar de que hoje a qualidade do produto, né, não é um diferencial, é uma obrigação. Agora, se você tem uma qualidade acima da média, aí sim é considerado como um diferencial. A variedade de modelos disponíveis, os canais de distribuição, quais são as opções que o cliente tem para que seu produto chegue até ele, né? Então, para que você consiga identificar isso, é preciso que você invista em marketing, é preciso que você faça uma pesquisa de satisfação para ouvir o seu cliente, né? Essa imagem aqui eu trouxe do livro A Estratégia do Oceano Azul, que é um livro fantástico para quem gosta de estratégia, né? Porque segundo o Michael Porter, né, ele chama de trade-off, que a empresa deve escolher ou estratégia de custo ou estratégia de diferenciação. Nesse caso aqui, a empresa consegue ter os dois ao mesmo tempo. Então, você tem que analisar, né, quais são os atributos que você tem, mas que não gera valor considerável para o seu cliente. Então, você pode reduzir esse atributo. Alguns outros atributos, né, que realmente não contribuem, eles podem ser eliminados. Tem atributos que você considera indispensáveis, que realmente gera valor para o cliente, você pode elevar. Você consegue também, tem que buscar também identificar quais os atributos que você ainda não tem para que você crie. Então, quando você consegue fazer isso, né, você consegue diminuir seu custo, reduzindo alguns atributos ou até mesmo eliminando-os, e consegue ter um diferencial quando você eleva esses atributos ou até cria novos atributos. Então, vale ressaltar que é possível você ter baixo custo e também ter um diferencial. A segunda estratégia é a estratégia de custo. Vale lembrar, né, que algumas empresas acabam se confundindo estratégia de custo com estratégia de preço baixo. Não, nesse caso aqui é quando você busca reduzir ao máximo o seu custo
para que a diferença entre o custo e o preço de venda aumente, e, consequentemente, você aumenta seu lucro, né? E quando você tem um custo mais baixo, aí você consegue também ter um preço mais competitivo. Então, o que você pode fazer para buscar com que o seu custo diminua? Então, você pode dar treinamento para os seus colaboradores, você pode dar desenvolvimento, né, e melhoria nos processos, você também pode fazer benchmarking, você pode buscar analisar quais são as empresas, mesmo de outros segmentos, né, que têm melhores processos, que têm melhores custos, o que você pode fazer para que você consiga ter liderança de custo e consiga ser mais competitivo. Essa imagem aqui em cima fala mais ou menos isso, então você reduzindo o seu custo, consequentemente, né, você consegue aumentar seu lucro, é uma estratégia também muito interessante. A terceira estratégia é a estratégia de enfoque, né? O que é estratégia de enfoque? Essa estratégia ocorre quando a empresa seleciona e determina segmentos e nicho para atender. Mas como fazer isso na prática, né? O que é enfoque? Coloquei aqui como exemplo, digamos que você pense em abrir uma empresa de vender roupa, uma empresa de moda, né? Mas a gente sabe que existe o público masculino, como está nessa imagem aqui, existe o público feminino, existe adultos e existe crianças. Então é muito amplo, né? Quando você fala abrir uma loja de roupa e você quer atender todos os públicos. Então o ideal é que você segmente o mercado. E como é que você faz isso? Por exemplo, ao invés de você vender roupa para homem ou para mulher, você pode escolher vender roupa apenas para roupas apenas para as mulheres, né? E você pode ainda procurar um nicho de mercado, por exemplo, quando você pega um público reduzido que existe entre as mulheres, ou também homens, mas, por exemplo, plus size. Então já é um público específico, né, que a gente já chama de nicho de mercado. Qual é a vantagem? A vantagem é que quando você segmenta ou quando você consegue identificar um nicho de mercado, você consegue oferecer atributos que o seu cliente, né, ou desculpa, que o seu concorrente, aquele concorrente generalista, não conseguiria. Então você consegue gerar valor pelo cliente. Vale ressaltar que gerar valor tem que ser um valor percebido. Então é imprescindível que o cliente reconheça, né, que aquele atributo, que aquele diferencial gere valor para ele. Em outras palavras, é quando o cliente faz um comparativo entre o valor que ele paga e o benefício que ele adquire com a compra do seu produto. Então, você precisa, nada mais é ter foco. Sua empresa precisa ter foco, porque quando você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar, você consegue, com certeza, identificar os melhores caminhos.